pessoal, eu me chamo Irla e eu sou a Mirella e hoje estamos com Alexandre Mendes, o mais íntimo de Xandinho. Então, Alexandre Mendes, como você se sente estando aqui hoje? Estou apreensivo, nunca participei de um programa de televisão. Nos sentimos honrados. Sim. E você poderia nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica, profissional? Sim, eu sou então, Alexandre, nascido em Ouro Preto, Minas Gerais. Aí, mineiro, estudei no colégio fundamental chamado Escola Isaura Mendes, e depois fui fazer o ensino médio. E fui para Belo Horizonte quando eu terminei o ensino médio para fazer faculdade. Comecei fazendo um ano e meio de teologia. Na teologia eu conheci a sociologia e depois eu fui fazer sociologia. Aí nesse intervalo casei, tinha um sonho de morar no litoral e vim para cá, para Guarulhos. Conhecer as maravilhas da nossa praia, sim. Aí vim para cá e trabalho aqui como professor há 10 anos. Bom, e o interesse por sociologia sempre esteve aqui ou foi algo Não, foi, por exemplo, no meu ensino médio eu não tive sociologia, tive filosofia, gostava bastante de filosofia, mas eu fui conhecer sociologia na faculdade de teologia. E aí no segundo período eu descobri o que eu vou fazer com teologia. Aí eu pensei, vou fazer sociologia. Aí na faculdade de sociologia, o que eu vou fazer com sociologia? Aí eu descobri que eu poderia ser professor. Uma ótima escolha, sim, hoje temos Xandinho Fundagem. E a coisa que não quer calar, o projeto Kiki Júnior, a gente ficou sabendo sobre seu envolvimento, né? Vocês são muito importantes no nosso meio. O que você acha desse projeto, Alexandre? Conte pra gente. Esse é o quarto projeto que eu participo. Meu primeiro foi em 2016, no Pio 12, com alunos do Fundamental. E é um projeto legal. Quando foi em 2016 eram 2 anos de projeto e 10 alunos. Nós ficamos 2 anos pesquisando sobre músicas que as pessoas na escola escutavam. Depois o terceiro projeto foi aqui, o segundo foi aqui no Wallace, que foi um festival de música, mas infelizmente a pandemia atrapalhou, a gente teve que fazer um festival online e não foi aquilo que imaginávamos. E essa é mais da sua área, né? Você gosta bastante de música. E o terceiro foi o que foi o ano passado, foi o que eu participei melhor, que foi o museu, e nós fizemos um museu na escola, a escola toda participou. Quem viveu sabe. Exatamente, foi muito legal. E esse ano de produção de áudio, vídeo no stream e uma gravação de um programa de televisão. Eu estou nervoso de fazer isso. É isso, gente. Fique ligado em tudo que vai acontecer. E Alexandre, uma curiosidade que eu acho que muitas pessoas vão ter ao decorrer desse nosso programa, o que o senhor faz um apocalipse de um zumbi? Um apocalipse zumbi? O que eu faria? Eu queria... Esse é o apocalipse zumbi, né? Um apocalipse zumbi, eu queria morrer rápido. Pra me transformar num zumbi rápido. Você gostaria de ser um zumbi? Não gostaria, mas pra onde que eu ia correr depois de virar um zumbi? Então eu queria me transformar num zumbi rápido. Não seria aquela pessoa que ficava lutando pra sua sobrevivência, à procura de comida? Não, só queria virar um zumbi rápido, de preferência na escola. Na escola? Voltando aqui pro projeto, qual a sua atuação no projeto? Então, eu sou o professor da escola e eu costumo dizer que eu tenho o papel do tio chato no projeto, que é quem vai cobrar dos alunos a participação, a presença, que vai estar. Então eu me considero no projeto pela parte burocrática e o papel do tio chato, de quem você faltou, você tem que vir, você tem que fazer. O cobrador. Ele faz isso muito bem, viu, pessoal? E Alexandre, as suas expectativas sobre esse projeto? Então, aí esse projeto a gente começou a escrever ano passado, então, será que vai ser aprovado ou não? Então a expectativa é grande de fazer uma mini rede de televisão, fazer programas, vários programas, e eu estou muito desejoso de aprender sobre isso. Então, mais do que fazer, é como fazer e aprender. Então, eu estou com uma expectativa muito bacana. E a palavra que resume o sentimento que você está sentindo? Uma palavra só. Uma palavra só. Entusiasmo. Todos estamos, pessoal. E o que você gostaria que não acontecesse no projeto? O que eu gostaria
gostaria que não acontecesse no projeto é que parte do grupo saísse. Então, uma das coisas que a gente tem receio é ficar perdendo o aluno e ter que substituir o aluno. Então, acho que a parte Porque a equipe também, tipo assim, já vai acostumando os participantes, né? Os integrantes do projeto vão se acostumando com os outros, com o equipamento, então seria muito ruim substituir, né, e formar o grupo de novo. Sim, é essa parte aqui. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo, né? Só. E o que você gostaria que acontecesse? Já que a gente falou que você não gostaria que acontecesse, agora você gostaria. Sabe o que eu gostaria que acontecesse? É o seguinte, depois de um projeto desse, algum aluno que participasse de um projeto desse, voltasse daqui a 3, 4 anos e dizer que pegou uma profissão a partir de um projeto desse, sei lá, eu queria ter um ex-aluno cineasta, um ex-aluno ganhando um prêmio de cinema. E o projeto seria o gancho dele. E o que você sentiu quando o projeto foi aprovado? Então, eu fiquei com receio se esse projeto seria aprovado, porque são poucos projetos em humanas que são aprovados. Aí eu fiquei muito feliz com a aprovação do projeto, mas eu acho que eu fiquei mais feliz ainda quando eu fui divulgar o projeto na escola e a quantidade de alunos que procurou, que queria fazer parte. Aí eu fiquei muito empolgado com isso, com muitos alunos que queriam participar do projeto. E aí, infelizmente, eram só 5 vagas, eu gostaria que fosse 10 vagas. E teve algo que inspirou você a querer ser professor? Eu nunca tinha sonho de ser professor na adolescência ou na faculdade, mas aí na faculdade eu comecei a dar aula no 3º período de faculdade e quando eu comecei a dar aula eu gostei disso. Eu gosto de adolescente e descobri que eu gostava de trabalhar com adolescente, então foi legal ter trabalhado em sala de aula, então eu me identifiquei. Não era um sonho de adolescente, de criança ser professor. Eu nem imaginava que eu seria professor, um professor legal. Até os meus amigos ainda não acreditam que eu sou professor. Pergunta a seguir, Alexandre. Qual conselho você daria para quem quer seguir essa profissão como professor? Para quem quer ser professor, eu aconselho, venha. É incrível, quando a gente fala que é professor, as pessoas que não estão no ambiente escolar, parece que a gente vive num ambiente de guerra. Mas é incrível, os filhos deles que vêm para a escola, é neto, é parente, e na escola não é esse ambiente, parece que a população acha que é de guerra, é um ambiente pelo contrário, muito agradável, legal, e eu aconselho que venha para dar aula. E eu acho que ser professor é legal que você fica jovem, e uma coisa, você fica, no meu caso, atualizado musicalmente. E além de ensinar também, você aprende, né, com os alunos, como você disse. Muito então, igual a gente fica jovem. Eu acho que conviver com jovens eu me sinto ainda um garoto de 16 anos. Calma, que é adolescente. E em algum momento você pensou em desistir? Não. Depois que eu virei Um homem decidido. Depois de não ter interesse em parar. E Alexandre, uma coisa que eu gostaria muito de saber é sobre o seu mestrado, que eu descobri que você terminou recentemente, digamos assim. Poderia falar para nós um pouco mais sobre esse seu projeto, sua pesquisa? Então, o mestrado, eu entrei na turma de 2019 e minha pesquisa foi sobre a Lira Matense, que é uma banda musical aqui da cidade que foi fundada em 1909. 1909 vai fazer 130 anos daqui a uns anos. Então minha pesquisa foi com os músicos antigos da Lira Matense. E como foi que você chegou, sentou e pensou, por que não falar sobre esse assunto? Seguinte, eu queria fazer o mestrado e na dúvida o que eu ia fazer no mestrado, fazer uma pesquisa, e uma vez, num evento em comemoração aos 70 anos do maestro Dante Coelho, da Lira Matense, tava lá várias homenagens para ele. Teve um músico, um percussionista da Lira chamado Levi, que contou uma história que eu achei engraçada e me marcou, que ele contando que a banda foi tocar numa região rural aqui da cidade, e nesse evento o maestro pediu para a banda ficar tocando baixinho, eles estavam desfilando e tinha alguns bichos, uns burros, uns cavalos
num lugar pastando, e aí quando chegou perto dos animais, o maestro pediu para a banda tocar o mais alto possível e os animais começaram a correr no meio das pessoas. Eu achei aquela história engraçada, imaginei quantas histórias teriam para contar esses músicos antigos da lira matense. Então, a minha pesquisa foi ouvir as histórias, os contos, as memórias desses músicos antigos da lira matense. Foi atrás mesmo. Teve algo que marcou, que você leva até hoje como um conhecimento que você vai levar para a vida toda? Como experiência? Sim. As lembranças desses músicos, ao ter conversado, eu entrevistei 4 músicos e tinha entrevista de outros 2 músicos. Foi bem marcante e como foi para eles estar na lira matense, o aprender a tocar um instrumento lá dentro. Igual teve um dos músicos entrevistados que contou uma história interessante, que foi o falecimento da esposa do maestro, e aí um dia ou 2 dias depois que a esposa dele faleceu, ele voltou para a lira para tocar, e os músicos pensaram: pô, você vai voltar agora, sua esposa acabou de falecer, ele contando que ele estava tão triste que a forma dele conseguir força era estar ali. Então alguns músicos se identificaram, aquele outro músico que contou que foi uma apresentação, um festival, e ele estava meio surdo na hora, o ouvido dele não estava legal, e mesmo assim ele tocou e a banda ganhou, ficou em primeiro lugar. Então alguns músicos estão lá há 30, 40 anos, é meio que parte da vida deles. E a lira em São Mateus é uma banda que também faz parte da música da cidade. Várias pessoas passou por lá, foi aluno lá, então foi legal conhecer esse ambiente, conhecer esses músicos, e eu me tornei aluno lá e estou estudando trompete lá primeiro. Teve algo que você conseguiu aprender depois disso tudo que você não sabia e que você gostaria de falar? Sim, ao estudar lira, eu também estudei um pouco sobre a história de São Mateus, sobre o porto. Aí descobri algumas coisas relacionadas ao porto, era o ambiente econômico da cidade, mas talvez a coisa mais marcante da lira foi sobre os músicos lá, contando sobre a sede deles, as brigas que tiveram para ter uma sede própria, queriam tirar a sede da lira e dar uma salinha para eles. Aí eu descobri dentro da lira algumas coisas, uma luta política que a gente só via como a banda apresentando. Então descobri a luta política dentro desse ambiente. E uma das coisas também que foi ter estudado a lira me marcou um pouco a infância. Eu sou lá de Ouro Preto e lá tem 2 bandas que tocavam nos eventos religiosos e eventos culturais lá. E ao estudar a lira eu também conheci um pouco sobre as bandas que eu não tinha contato, né? Eu não sei em eventos. Então, que surgiram em períodos mais ou menos semelhantes e tiveram trajetórias mais ou menos semelhantes. E desde criança, desde sempre, você gosta de música, instrumentos? Sim, eu gosto de música desde a infância e ganhei um violão quando eu tinha 11 anos. Aí eu comecei a fazer aula, parava, fazia aula, mas ele nunca me abandonou. Algumas vezes eu abandono ele, mas ele nunca me abandonou. Aí eu fiquei um violão de companhia. Eu queria saber, assim, a história da música de Minas com a história da música daqui de São Mateus se ligam entre si? São parecidas em alguns aspectos? Pensando na lira, que foi o ambiente que eu estudei, se liga muito essas instituições, essas bandas em cidades. Então vamos imaginar ali no metade do século passado o que tinha para fazer, qual era o evento cultural. Então a música na praça, no coreto, então era algo que juntava as pessoas e as pessoas se divertiam em torno dessa música. Então lá em Ouro Preto também tem 2 bandas que fazem isso, e aqui também tem a lira matense que faz. Então eu acho que não é só música de Minas, mas nas cidades, as bandas tocando nos coretos das cidades. Então, que hoje, com a diversidade que a gente tem de cultura, de acesso à música, de acesso à arte, se perde um pouco, mas é comum nessas cidades. Você gostaria de complementar algo que ficou faltando, que você gostaria de explicar? Então essa foi, se liga na minha pesquisa, né, que foi sobre a lira matense. E aí eu aconselho quem puder ir lá, e quem tiver interesse em aprender um instrumento musical, tem escola de música lá, e se houver alguma apresentação da lira, vai assistir, prestigiar,
É uma banda que está há mais de 115 anos aqui na cidade. E tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores ou para os futuros convidados? Toque um instrumento.